Amigos do Automais, o Peugeot 208 causou um certo movimento, porque a versão Style dele, mesmo com o motor 1.0 aspirado, traz um bom pacote e um visual que dá a impressão de ser até mais completo. Essa é a mesma fórmula do Hyundai HB20 Limited Plus, então vamos conhecer os detalhes desse carro, mas antes, bora lá dar uma volta para vocês entenderem como que ele anda. Hyundai HB20 agora no rolê. O HB20 é um dos carros que eu acho que tem uma das posições mais acertadas dentre os hatches compactos, porque você consegue dirigir ele mais baixo, o que me agrada mais. Você tem um câmbio manual aqui de 5 marchas com um engate extremamente preciso, pedais bastante leves, se bem que isso do pedal é meio que um padrão hoje em dia, né? O HB20, por exemplo, vocês já viram que eu andei no C3, que é menos potente, tem 75 cavalos, mas o C3 é mais leve. Então, mesmo esse carro aqui sendo um pouco mais potente, e aí deixo aqui os números de potência dele, ficando aí na casa dos 80 cavalos, o HB20 ele parece ser um pouco mais letárgico, para usar uma palavra diferentona, mas ele parece ser melhor, ele parece ser menos ágil do que o C3, por exemplo, que foi o outro carro que eu filmei. Lembrando que esses carros fizeram parte de um comparativo aí de versões de entrada. Então, Hyundai HB20, a chave está balançando aqui, Hyundai HB20, Citroën C3, Fiat Argo e Polo Track, já tem vídeo aqui no YouTube das versões de entrada, né? Não as de entrada, mas versões básicas 1.0 manual desses carros aqui. Por que eu enfatizei que não são as versões de entrada? Porque esse carro aqui, por exemplo, é a Limited Plus, que é a versão mais completa com o motor aspirado desse carro aqui. Então, ele está custando R$ 96.500, se eu não errei a conta. O preço certo e atualizado, porque o preço também está mudando toda semana, né? Os preços dos carros. O preço está aparecendo aí para você na tela. Com isso, a gente tem algumas coisas a mais que os outros carros desse comparativo. Por exemplo, temos chave presencial. Então, partida por botão, você nem precisa girar a chave. Enquanto no C3 a chave é bastante simples, né? É uma chave de moto que a gente fala, né? Uma chave mais convencional, né? Nem canivete, né? Só no C3U que é canivete. Aqui a gente já tem partida por botão. Em compensação, esse carro aqui custa mais caro que o C3 mais completo e tá na faixa do Argo 1.3 Drive, que também já tem vídeo aqui no nosso YouTube. Claro que ele vai ter um pacote mais completo, que nem eu falei, então ele tem rodas de liga leve, ele tem um painel digital, embora seja um painel digital um tanto quanto exótico, com luzes vermelhas, um contagiros que em vez de mostrar numa escala, né, como a gente está acostumado, ele mostra só os números. Então está aparecendo aqui 2.1, que é 2.100 rotações, mas pelo menos é um painel digital, né? Embora na realidade seja mais o centro desse painel que seja digital, e aí você tem aqui algumas outras configurações. Mas o HB20 é um carro que me agrada bastante. Como eu disse, eu acho que ele tem uma das posições de dirigir mais bem acertadas do segmento. Essa central multimídia aqui, para os padrões atuais, ela é pequena. Temos uma central que funciona muito bem, que você consegue parear aqui o seu dispositivo numa boa. Então você tem uma central multimídia que você consegue parear o seu celular, você tem duas portas USB já logo de cara aqui, uma do tipo C e uma convencional. O USB-C está se tornando o padrão, né, nos celulares aí de intermediários para topo de linha, então é interessante que esse carro já tenha também a entrada mais adequada para os celulares atuais, né? E tem até um compartimento aqui que você pode deixar o seu aparelho, temos porta-copos, alguns porta-objetos interessantes.
numa cabine que já é bastante conhecida, né? Esse visual interno do HB20 nessa geração não mudou tanto, mudou o externo, né? Ele perdeu aquela cara de bagre e aquela lanterna esquisita atrás, que parecia que estava ao contrário. Só que o HB20, mesmo com aquele visual polêmico, era um carro que se eu fosse comprar um hatch ou até um sedã, né? No caso do HB20S, eu consideraria, porque são carros muito bons de andar, muito confiáveis, com bons dados de consumo. Os dados também estão aparecendo aqui na tela. Mesmo na versão 1.0 você tem uma boa entrega de performance. Claro, quando eu falo uma boa entrega de performance, eu não estou falando que isso daqui vai andar que nem a versão turbo, mas é que dentro da realidade do segmento, dentro da realidade desse motor, dentro do que ele pode oferecer, e comparando até mesmo com os concorrentes, ele tem sim uma boa entrega. É um carro que me agrada bastante. Acho que ele tem uma das melhores dirigibilidades do segmento. Acho que é a terceira vez que eu falo isso. Só perde, na minha opinião, para o 208 e para o Polo. Eu acho esses dois carros melhores de se dirigir. O 208 só não está nesse comparativo porque acabou de lançar, né, a versão restilizada, ainda não tinha na frota, então a gente trouxe o C3, né, para ter outro representante da Stellantis além do Argo, senão o 208 já estaria. Deixa aqui no comentário se você quer um outro comparativo futuro para termos o 208 e também para gravarmos um vídeo solo do 208 restilizado. Com certeza a gente vai fazer mais algum material, mas eu quero saber de você, então já deixa aí nos comentários. Então o resumo da ópera é esse, tá? O HB20, mesmo na sua versão mais simples, ou uma das mais simples, né, embora essa daqui seja a mais completa, 1.0, esse tipo de versão me agrada bastante, porque lembra a proposta do 208 Stile, né? Que você tem um carro mais equipadinho, com alguns recursos a mais, só que ainda com o motor 1.0, ainda com o câmbio 1.0 aspirado, né? Ainda com o câmbio manual, mas ao menos você tem bons itens de convívio, né? Você tem um acabamento um pouco melhor, um tecido diferente no banco. Quando eu rodei com o C3, eu falei que, por exemplo, o banco do C3 não é tão agradável assim, eu acho ele alto e o apoio aqui de lombar não é tão bom. No HB20 já é completamente o oposto, você já consegue ter uma posição mais baixa, você consegue ter um apoio melhor para a coluna, tem encosto regulável, né? O do C3 é fixo, então você vê nesses detalhes assim um refinamento um pouco maior do que de alguns outros modelos, né? Até mesmo o Polo agora tem banco fixo, né? Sem você conseguir mexer aí no encosto. No geral, o HB20 é um carro que me agrada bastante, continua sendo um dos melhores do segmento, por isso que vende bem, por isso que é bastante procurado. E mesmo nessa versão aqui, ele tem um bom pacote, né? Se estivermos considerando os carros aí de entrada ou intermediários com o motor 1.0 aspirado. Gostei. Já que eu falei de gostar, você quer gostar ainda mais do Auto Mais, você quer ter uma experiência ainda maior com o Auto Mais, então baixa o aplicativo Auto Mais TV. Eu sempre falo nos vídeos porque é muito importante que você faça o download gratuito para Android e iOS. Você tem acesso ao nosso serviço de streaming, onde você escolhe o que você quer assistir, não fica dependendo de algoritmos, do que vai ser oferecido, do que não vai ser. Lá você escolhe o que você quer, conteúdo 24 horas, 7 dias por semana, conteúdos exclusivos para o aplicativo. Tem toda a equipe do Auto Mais lá, tem mais uma porção de jornalistas e influenciadores. O Inside Cars está lá, o João Anacleto está lá, o Marcelo, o nosso chefe, o Big Boss, o Marcelão, tem programas, tem conteúdos exclusivos para o aplicativo, então faça o download. E para ter uma experiência ainda mais completa, cogite assinar o plano Premium, custa só R$19,90 e com o cupom AUTOMAIS você tem ainda 25% de desconto, então fica mais barato ainda. É menos do que um cafezinho por dia, então se você economizar aí um cafezinho, melhor, você nem vai precisar economizar, é tão barato que você consegue pagar o seu café
e ainda usufruir do aplicativo Auto Mais TV. Além de você poder escolher livremente o conteúdo que você quer, você entra para o nosso clube de vantagens com descontos e ofertas exclusivas em grandes parceiros, experiências exclusivas, que nem eu falei do pessoal que foi ver uma prova da Imperial Endurance. Já pensou você ter a oportunidade de assistir uma corrida no camarote e ainda ter contato com o box, ter contato ali com as equipes? Cara, isso é legal demais. Para eu que gosto de automobilismo, é sensacional. Tem conteúdo de automobilismo também no aplicativo Auto Mais TV. Tem lá o primeiro stint com o Thiago Mendonça, onde eu também estou participando de alguns vídeos, então você também consegue me ver lá falando aí da temporada da Fórmula 1, com convidados também especiais, entrevistados. Olha, é um conteúdo muito completo, muito bacana para quem gosta de carro, para quem gosta do universo automotivo. Tem conteúdo de moto, tem tudo lá. O aplicativo está muito legal, está muito completo. Se eu fosse você, eu não perdia, faça aí o download. Auto Mais TV, QR Code na tela, grátis o download para Android e iOS. E para fazer parte do clube de vantagens é só usar o nosso cupom AUTOMAIS, que você ainda tem 25% de desconto e ainda concorre a um carro no final desse ano. Então, para ter esse presentaço de Natal, fazer parte aí do nosso clube de assinatura, baixe, faça assinatura, que você não vai se arrepender, eu garanto. E agora, vamos conhecer mais detalhes do HB20? Acho que eu já falei bastante aqui rodando. Um carro muito agradável, muito bom de dirigir, ótima estabilidade, câmbio muito bem acertado, marchas muito bem escalonadas, um engate preciso, uma embreagem bastante leve. Então vamos conhecer agora os detalhes do HB20, dando aquela girada no carro, mostrando frente e traseira. Então, vamos lá, bora conhecer todos os detalhes do HB20 Limited Plus. Há 2 anos, a Hyundai deu um tapa aqui no visual do HB20, eliminando aquela frente polêmica. Vocês lembram, quando estreou essa geração, ele veio com um outro visual que deu o que falar. E agora ele tem um visual um pouco mais convencional e um pouco mais parecido com os carros mais recentes da marca, né? Nessa versão aqui também não temos grandes luxos assim, não temos grandes detalhes em LED e tudo mais, mas ao menos temos uma grade que é bem menor do que antes, né? E não tem mais aquele formato de bagre, e um visual mais conservador. Na traseira é um pouco diferente, mas aqui na frente é um pouco mais conservador, que agradou bastante, se bem que esse carro sempre vendeu bem, mesmo quando não era tão bonito assim. Aqui de baixo temos o motor 1.0 3 cilindros, nesse caso aqui é a versão aspirada, de 80 cavalos no etanol e 10,2 kgfm de torque, associado a um câmbio manual de 5 marchas, como manda a tradição dos carros 1.0. Então, como eu disse antes de andar, vem aqui, Carpinelli, para a gente mostrar mais os detalhes da versão Limited Plus. Essa configuração aqui, ela tenta parecer um pouco mais cara, né? Tem um ar um pouco mais sofisticado. A gente percebe isso nas rodas de 15 polegadas, que são rodas de liga leve, né? Nessa categoria, às vezes até mesmo a versão topo de linha com motor 1.0 desses carros costuma ter calotas. O Argo, por exemplo, o Drive CVT, que tem vídeo aqui no canal, ele custa um pouquinho a mais do que esse carro aqui, é automático, é mais potente, mas ainda traz calotas. E aqui já temos rodas de liga leve, belas rodas inclusive. De um para-choque ao outro, o HB20 tem 4 metros e 1 centímetro de comprimento, 2,53 de entre-eixos e 1,72 de largura. Então ele está bem na média aí do segmento. Não é o maior, né, o mais comprido, o mais espaçoso, mas está muito bem servido. Inclusive, por falar em está muito bem servido, vamos lá para trás para vocês verem o tamanho do porta-malas, que também não é espetacular, mas para um hatch compacto está bem bacana. Então, como eu falei lá na frente, é aqui atrás que o HB20 mais dividiu opiniões, né? Na outra versão dessa geração ele também causava, mas aqui nós temos essa lanternona estilo Robocop, né? Que pega toda a extensão lateral do carro. Porém, mesmo com uma lanterna desse tamanho, a Hyundai colocou a seta e a luz de ré aqui embaixo. Poxa, com tanto espaço aqui de lanterna, poderia ter a seta pelo menos aqui, porque facilita muito a visibilidade. E aqui dentro temos 300 litros de capacidade,
Como eu falei, não é a maior capacidade da categoria, não é um super porta-malas, mas para um hatch desse tamanho tá muito bom. E tem até SUVs compactos, poucos, que não tem nem isso dentro do porta-malas. Então aqui tá muito bom para a proposta desse carro aqui. Eu acho que o único pênalti que esse carro tem aqui atrás é realmente essa questão da seta embaixo, porque no trânsito fica muito difícil de ver. Isso eu achei que foi uma bela mancada da Hyundai. Então aqui por dentro o Hyundai HB20 Limited Plus tem alguns detalhes a mais, né? Essa versão, por ser uma versão topo de linha do motor aspirado, ela tem alguns caprichinhos a mais, né? Nas portas a gente tem aqui um revestimento que é de couro, mas é um couro sintético, até costuras temos, um acabamento diferente no banco. E temos alguns equipamentos a mais do que alguns outros carros nessa faixa de preço, né? Por exemplo, temos até a altura e profundidade, aqui é a regulagem da coluna de direção. Temos partida por botão. É bem curioso, né? A chave presencial e a partida por botão num carro manual. Não é tão habitual assim a gente ver, mas esse carro aqui tem. Essa central multimídia, particularmente, ela já está um pouco pequena para os padrões atuais, mas funciona super bem, é uma boa central. A resolução dela não é tão grande assim, mas ao menos na funcionalidade ela é muito boa e tem comandos físicos aqui para o volume, para você ligar e desligar a tela. Então, pelo menos temos essas opções. Alguns porta-objetos também, né? Aqui tem um espacinho que você pode deixar seu celular. Temos porta USB do tipo C, porta USB convencional, um outro porta-objeto aqui, a transmissão, né, que como eu falei lá fora é manual de 5 marchas. Temos 2 porta-copos com tamanhos diferentes, então você consegue levar uma garrafa maior e uma menor de repente. Tem mais versatilidade, né? Tem até um descanso aqui central pro motorista, né? Então você consegue aqui apoiar o seu braço e ainda guardar mais algumas coisas aqui dentro. O espaço é bom, o banco é muito bom, acomoda bem o motorista. A posição de dirigir do HB20 me agrada bastante. O painel de instrumentos é digital, mas não é tanto, né? É meio polêmico esse painel, mas ele tem aqui um mostrador que, né, principalmente, parcialmente não, mas assim, as informações ao menos são todas digitais, né? A tela do contagiros, que é bastante exótico. A cabine continua sendo uma cabine com um bom visual. Então, nesses pontos, eu acho que esse carro agrada bastante. E outra coisa que eu esqueci de falar e que ele tem câmera de ré. Então, quando você engata a ré, aparece aqui na central, que é bem legal, né? Num hatch, mesmo ele sendo menor e mais versátil, você tem uma noção melhor, né, de quando ele acaba. Num sedã é mais complicado, mas é bom ter essa função, a câmera de ré e o sensor traseiro, que facilita aí na hora de fazer uma manobra no dia a dia. E por falar em fazer manobras, né, a direção aqui elétrica tem um peso muito bom, então você não tem dificuldade alguma para realizar as balizas da vida com esse carro aqui. Aqui atrás não tenho todo o espaço do mundo, mas estou muito bem acomodado. Você lembra, eu tenho 1,87 m e o banco da frente está ajustado para minha posição. O meu joelho praticamente encosta aqui, né? Resta muito pouco, mas se eu ajeitar as pernas aqui vai encostar. Porém, dá para eu ficar aqui, não estou apertado, não estou tão desconfortável assim. Um detalhe que é curioso é que o meu cabelo não está raspando no teto, eu tenho um pouquinho mais de espaço. Se você viu o vídeo do C3, você viu que o meu cabelo raspava no teto. Eu falei que é curioso porque o HB20 ele tem um perfil mais de hatch tradicional, né, com uma traseira que vai com a linha do teto, né, que vai se curvando aqui para a traseira. O C3 ele já é mais quadradinho, né, o hatch com atitude SUV, como a Citroën fala. E curiosamente, num hatch convencional eu tenho mais espaço para a cabeça do que num hatch com atitude SUV. No mais, não temos mais grandes coisas por aqui, né, tirando o que é obrigatório por lei, como os encostos de cabeça, cinto de 3 pontos para todos, mas não tem saída de ar, não tem porta USB, tem um porta-revista desse lado. É o grande atrativo aqui dessa traseira, mas ao menos no espaço me surpreendeu. Mesmo tendo um entre-eixos que não é assim dos maiores também na categoria, o HB20 acomoda bem pelo menos 4 pessoas, né? Uma quinta pessoa aqui no meio sofre, né? Porque é um carro estreito, não é um carro tão largo, e o túnel é um pouquinho elevado, então rouba ali espaço para as pernas.
Então esse foi o Hyundai HB20 na versão Limited Plus, a mais completa com motor 1.0 aspirado e que tenta trazer aí uma certa sofisticação mesmo sendo o motor menos potente desse carro. Me diga aí no comentário se você teria essa versão, se de repente você já partiria para o modelo turbo que custa um pouquinho a mais. Ou de repente escolheria um outro adversário. A gente fez um mega comparativo que ele está presente, que está disponível aqui no nosso canal, então você pode ver como que ele se comportou diante de alguns concorrentes. Deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal do AutoMais, ative a sinetinha para receber as notificações de todos os nossos vídeos, passe lá em automaistv.com.br, atualizado com as melhores notícias do setor automotivo, confira todas as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e baixe também o aplicativo AutoMais TV, vai ter um QR Code aparecendo aqui na tela, faça o download para Android ou iOS, é gratuito o download, você baixa ele, faz a sua conta e passa a ter acesso a todos os nossos conteúdos e de outros jornalistas e influenciadores do setor, tem muita coisa legal, disponível 24 horas, 7 dias por semana. E se você quiser fazer parte do nosso clube de vantagens, custa só R$19,90 por mês, usando o cupom AutoMais ganha um bom desconto e aí fica mais barato para você concorrer a um carro no final desse ano, participar do nosso clube de vantagens, que você pode ter descontos e experiências exclusivas. Então não perca, baixe o aplicativo, usufrua da nossa plataforma, que é o primeiro serviço de streaming automotivo do Brasil. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e a gente se encontra num próximo vídeo. Até mais! Império, a puro malte do Brasil. Aprecie com moderação.